Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Rogo que sintam-se bem e coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. A reflexão dessa semana é sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Esse capítulo ele aborda temas como caracteres da perfeição, como a questão dos bons espíritas, a questão do homem de bem, que são reflexões importantes para que a gente tenha a contextualização completa da mensagem. Hoje a gente vai fazer uma reflexão geral, um apanhado bem amplo do que a mensagem nos traz, mas fica o convite para quem quiser dar continuidade e ler o capítulo como um todo, que o faça porque é bem interessante. Para a gente começar a compreender, é interessante a gente também pensar no conceito que é essa palavra perfeitos, perfeição. O título já diz, né? Sede perfeitos. Mas o que é a perfeição? O que significa perfeito? Será que o contexto que temos hoje é o mesmo que era o significado de épocas antigas, né? Lá em grego, que deu origem a tantas traduções? Hoje, irmãos, temos que Deus é a completa perfeição, é a perfeição infinita em todas as coisas. Esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso norteador. No dicionário, nós temos como sendo perfeito, perfeição, alcançar o mais alto índice, alcançar a excelência, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, sem nenhum desgaste. Se a gente pensar em algo físico, fica mais fácil da gente compreender essa questão de perfeição. Esse microfone, a gente pode dizer que ele pode ser perfeito, porque ele cumpre com o seu objetivo, que é amplificar a voz de quem está aqui falando. Se a gente pensar nesta casa, a gente pode, de certa forma, dizer que ela é perfeita, porque desde o momento que nós chegamos aqui, nós somos tratados, nós somos acolhidos, nós recebemos aquilo que é do nosso merecimento, aquilo que é de acordo com a nossa necessidade. Então, nós dissemos que isso é perfeito. Mas quando a gente pensar em um ser, numa pessoa perfeita, como que a gente pode fazer essa analogia, né? Aquela pessoa que nunca erra, aquela pessoa que tem a excelência, né? Aquela pessoa que tem o mais alto grau moral, a santidade. Vem, né, naturalmente na nossa tela mental a visão de um ser que é Deus, né, que é o nosso Pai. Porque como humanos, nós não temos uma pessoa, nós somos seres humanos, seres errantes, que se nós estamos aqui neste plano, nós vamos errar. Mesmo que a gente não queira, talvez pode ser que a gente esbarre alguma vez, né? Faz parte do nosso aprendizado, inclusive, né? Faz parte de estarmos aqui nesse plano, a gente esmorecer um pouquinho para que a gente depois consiga, digamos, esse aprendizado e sermos melhores. Então, em épocas passadas, naquela época lá do grego, perfeição, ser perfeito, a gente ligava diretamente com alcançar o objetivo, alcançar o propósito, conseguir fazer com que aquele bem, com que aquilo alcançasse o objetivo para o qual ele foi feito. Né? De novo, um exemplo, né? Um copo. O copo de água ali, ele é perfeito para a gente tomar água. Mas, se a gente tiver um pão, por mais perfeito que a gente tenha um copo, ele não vai servir para mim cortar o pão. Porque o pão, eu tenho que cortar ele com uma faca. Então, cada um tem o seu propósito. Assim como cada item tem o seu objetivo, o copo tem um objetivo, a faca tem o seu objetivo,
Cada um de nós tem o seu objetivo, o seu propósito aqui nessa existência, nessa caminhada. Qual que é o nosso propósito aqui? Qual é o meu propósito nessa existência? Para mim, pode ser superar alguma coisa comportamental. Para outro, pode ser superar algum vício. Para alguém, pode ser a harmonia num relacionamento familiar. E outros tantos exemplos podem se encaixar aqui. Né? O nosso propósito, para que a gente está aqui? Né? E aí, com esse entendimento maior, fica mais fácil da gente compreender o primeiro trecho que traz o Evangelho nesse capítulo. Né? O primeiro trecho que ele diz ali, que diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e que vos caluniam. Olha quanta coisa, quanta mensagem tem aqui, né? Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, irmãos, o Cristo aqui nos alertando, né? Quanto a gente tem de desafio nas nossas relações. Muito do nosso propósito aqui nessa caminhada é nos melhorarmos em contato com o outro. As nossas adversidades se dão quando a gente tem contato com o outro. Se a gente só amar aquele meu irmão, que às vezes é o meu parente de sangue, tudo bem, aquele já tem uma afinidade, né? Eu vou amar o meu pai, eu vou amar o meu filho, eu vou amar aquele que são mais próximos. Mas e amar os nossos desafetos? O olhar caridoso para quem nos tira do sério, aquele que nos desafia. É a partir dali que está o nosso desafio no dia a dia. É possível nós fazermos isso? Todos nós, irmãos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos dentro de nós a centelha divina, a nossa parte crística, mostrando que é possível a gente estender a mão mesmo para aquele que nos causa ira. Se é ele que se propõe a algo, nós podemos ou não aceitar a proposta dele, né? Nós podemos talvez estender a mão mesmo no momento de ira, de raiva, de medo, de rancor, né? Fazendo com que a nossa caminhada, a nossa evolução, seja o caminho da perfeição. A exemplo da caminhada do nosso irmão, Mestre Jesus, que esteve aqui encarnado, inclusive, neste plano. Prática da benevolência para com todos. Benevolência, alicerce para a caminhada à perfeição. Olhar caridoso para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Sabemos que nem todos estão na mesma caminhada evolutiva. Temos pessoas que já foram e já estão em tantas encarnações, outras estão apenas no início de uma jornada. Faz parte de nós compreendermos e seguirmos, né, com a compreensão de cada um dentro do seu estágio evolutivo. E também o perdão para com os pecados, né? Perdão para com os outros. O perdão, em verdade, tem 3 faces. O perdão para com o outro, que é um desafio, né? Quando alguém faz alguma coisa e nos pede perdão, é importante, né, a gente reconhecer e fazer essa ação. O perdão, a gente pedir perdão quando a gente erra para alguém, né? Mexe muitas vezes com o nosso orgulho, com a questão da humildade que temos, pedir perdão. E também nós nos auto-perdoarmos. Muitas vezes a gente pisa, né? A gente faz um erro, a gente pisa na bola, como a gente diz, né?
E às vezes a gente fica se punindo ali, a gente fica rancoroso com a gente mesmo. Então, saber que nós erramos e aprender com esse erro é muito importante, já é meio caminho andado também, né, no caminho da nossa perfeição, no caminho da nossa evolução moral. Então, fazer, né, a prática da benevolência, a indulgência e a ação de perdão são alicerces no nosso caminho da perfeição. Nós, aqui na doutrina espírita, somos convidados à ação, a sermos agentes de mudança. A doutrina, ela é baseada em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Nós podemos conhecer os ensinamentos a partir do Evangelho, a partir do Livro dos Espíritos e outros livros que temos aqui de base. Mas, além de conhecer isso, né, a gente também tem que ter a ação. A gente tem que botar esses ensinamentos no nosso dia a dia, na prática com o outro, nas nossas relações, em prol sempre da busca desse caminhar para a perfeição. Talvez a gente não vai atingir a perfeição em, né, algumas reencarnações, mas o nosso desafio é sempre buscar, é ter isso como norteador, né? Muitas vezes não é fácil, mas é os desafios que nós temos enquanto jornada, enquanto seres em evolução. Aqui, no capítulo, o Cristo até coloca alguns exemplos que nós podemos até trazer para o nosso dia a dia. Né? Quantas vezes nós, em prol do outro, né, nós, por exemplo, numa atividade laborosa, o quanto a gente trabalha com alegria e entusiasmo diante do nosso grupo de colegas. O quanto nós sabemos improvisar o bem diante daquelas pessoas que passam na rua e, às vezes, fazem questão de não ver uma pessoa pedinte. O quanto nós aproveitamos o bem material que o outro desdenhou como imprestável. Aguardamos com paciência onde outros entram desesperados. Né? Quantas vezes, às vezes, a gente é tomado pelo desespero do outro e a gente vai, ao invés de ter serenidade. Né? Nós conservamos o espírito de confiança na divindade, onde outros tantos perderam esse espírito quando colocados frente a provas, aos desafios, às dificuldades. Nós partilhamos a alegria dos nossos amigos sem inveja e sem ciúme. Participamos do sofrimento dos nossos desafetos sem falsa superioridade e sem alarde. O que nós estamos dando de nós? Qual é o nosso exercício na caridade hoje, no nosso dia a dia? Somos convidados muito a fazer o exercício da caridade ultimamente. Aqui, há cerca de um mês atrás, nós estávamos envolvidos numa rede aí, em função da enchente que tivemos aqui na região, né? Lajeado e outras tantas cidades vizinhas. Quantas redes de apoio, quantas ações voluntárias tivemos em prol de irmãos nossos. Uma semana depois desse evento, né, dessa catástrofe aqui, soubemos lá em Marrocos do terremoto, aonde mais de 2.800 vidas foram perdidas, né? Quanta tristeza gerada aí. Agora, né, nos últimos dias, essa guerra aí do Hamas lá na Palestina atacando os israelenses, né, em prol de questão de poder, de mostrar que quem tem mais armamento, enfim. Aqueles irmãos que estão lá não são diferentes de nós. São pais, são mães, são filhos, são pessoas humanas como nós, a caminho da perfeição. Nós, que rede, que apoio estamos dando? Lembramos de fazer uma oração, pedimos que aqueles seres
de poder lá sejam iluminados, né? Que possamos elevar também o nosso pensamento e harmonizar aqueles ambientes. Quantas vezes nós aqui dormimos mal ou sentimos uma agitação aí na rua que talvez é de fatores externos que nos chegam. Então, que possamos nós sermos seres, né, harmoniosos, seres de bem, seres voltados ao exemplo do amor, da caridade, da bondade, para que possamos, assim, também harmonizar os ambientes que estamos, né? E aí fazermos realmente o nosso papel em busca, né, do nosso caminho rumo à perfeição, que é o que coloca, então, esse capítulo 17 aí. Irmãos, aqui é um pouquinho só, né, da mensagem deste capítulo. Espero ter contribuído com vocês. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite. Fiquem todos com Deus e que assim seja.